Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre o 10º rei de Portugal, Dom João I, Dom João de boa memória, foi o nome que lhe puseram. É um rei realmente muito importante, porque é ele quem inaugura uma nova dinastia. Os 9 reis que reinaram antes dele, da dinastia Afonsina, são os descendentes diretos de Dom Afonso Henriques. Bom, mas depois há aquela terrível crise do tempo de Dom Fernando, da Leonor Tela, já lhes falei disso tudo, e quem se apodera do governo é um filho bastardo do rei Dom Pedro, que é este Dom João I, que inaugura a dinastia mais brilhante da história de Portugal, a dinastia de Avis. Como fundador era o mestre da ordem monástico-militar que tinha a sede em Avis, no nosso Alentejo, chamava-lhe Ordem de Avis. E ele, como era mestre da Ordem de Avis, chamaram-lhe Mestre de Avis. E como a dinastia é fundada pelo mestre da Ordem Militar de Avis, ficou Dinastia de Avis. A verdade é que a Dinastia de Avis mantém-se no trono durante cerca de 200 anos. Começa a reinar em 1385, é quando o rei é aclamado em Coimbra, aclamado pelo povo, é um rei eleito. Dom João I não é um rei por sucessão, é um rei por eleição popular. Começa em 1385 e depois seguem-se os monarcas de Avis, o filho de Dom João I, que é o Dom Duarte, o filósofo que reinou tão pouco tempo, o Dom Afonso V, aquele rei infeliz de quem lhes falei na semana passada, o africano, depois o Dom João II, filho do africano, a quem chamaram o príncipe perfeito, depois o Dom Manuel. O Dom Manuel é primo de Dom João II, Dom João II já não teve um filho que lhe sucedesse. Dom Manuel é um rei venturoso, um rei dos grandes descobrimentos, o rei da Índia. Depois o Dom João III, ainda de um período brilhante da história de Portugal, Dom Sebastião, o pobre rei que se sumiu nos areais sangrentos de Alcácer Quibir. Bom, e por fim, a fechar o reinado, a figura apagada, a figura dramática do pobre cardeal rei Dom Henrique, que pouco tempo reinou. São 8 monarcas, 8, que no conjunto reinaram 200 anos. E isso corresponde ao período mais brilhante da história de Portugal. É durante esta dinastia que Fernão Lopes escreve as suas crónicas. E as crónicas de Fernão Lopes são dos mais altos monumentos da cultura europeia do século XV. É dessa altura que se constrói, olhem, por exemplo, este Mosteiro da Batalha. É o mais belo, o mais grandioso monumento histórico jamais construído em Portugal. É a época do Gil Vicente, outra figura universal, Gil Vicente. É a época de Camões, é durante a segunda dinastia que Camões escreve os seus Lusíadas. Nessa altura já a dinastia está no poente. Já em Portugal reina o gosto da cobiça e a rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Mas realmente é a hora do poente que as estrelas se fazem mais brilhantes. É o tempo de Vasco da Gama, é o tempo da Índia, é o tempo da pimenta, é o tempo em que se faz o Terreiro do Paço, em que se faz a Torre de Belém, em que se faz os Jerónimos e em que este pequeno reino aqui à esquina do planeta se torna uma das mais prestigiosas nações da cristandade. Portanto, é um período decisivo da história de Portugal. Tão decisivo, que os ecos da sua glória ainda se não apagaram. E quando, em qualquer sessão solene, se canta, algum coro entoa a portuguesa, heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Esse esplendor de que se fala é exatamente o esplendor da segunda dinastia. Quer dizer, é uma dinastia da qual nós continuamos a sentir
muito orgulho, que é legítimo, e alguma saudade, que é romântica. Escolhi o lugar porque também foi este lugar que Dom João I escolheu para repousar toda a sua vida. Eu estive a falar-lhes do rei Dom João I e viam ao fundo o Mosteiro da Batalha, mas viam em primeiro plano uma estátua de um cavaleiro. Os senhores telespectadores podem ter pensado que aquele cavaleiro era o Dom João I. Não é, não é. É o contestável Dom Nuno Álvares Pereira. Porquê é que está aqui o contestável e não está o Dom João I? Eu sei essa história porque isto passou-se quando eu era vereador na Câmara Municipal de Lisboa. E eu era precisamente o vereador dos assuntos da cultura. Bom, passou-se isto. A Câmara de Lisboa tinha resolvido prestar uma homenagem absolutamente justa ao contestável. É ao contestável Nuno Álvares, que Portugal deve a sua independência. O contestável é uma grande figura, é uma espécie de Joana d'Arc português, sem dúvida, é uma figura fora do comum. E, portanto, Lisboa resolveu fazer-lhe uma grande estátua. Onde? Bom, isso foi discutido. O sítio que escolheram, eu acho que não era o melhor, mas, imaginem, era a Praça da Figueira. Porquê? Naquele largo, que é a Praça da Figueira, que ficou lá do Rossio, quando eu era miúdo, pequenino, havia ali uma praça de ferro, muito pitoresca, muito bonita. Era ali que se vendiam as galinhas, as hortaliças, a fruta. Olhem, vendiam-se os grilos que cantavam nas gaiolas. Nesta altura, em toda a parte, era o cri-cri-cri. Vendiam-se os canários e aves de todo o mundo. Tudo se vendia. Aquilo era um arraial popular extraordinário. Bom, simplesmente não ficava bem ali no centro da cidade, até porque vinham de madrugada às carrocinhas, com as couves e os grelos e as nabiças e os tomates e as alfaces e tudo aquilo. Portanto, a Câmara fez bem tirar a praça dali. Mas tirando a praça, aquilo ficou um largo muito feio. E então resolveu-se adotar o local e pôr lá uma bela estátua do contestável cavalgando no seu cavalo, enfim, na sua glória. Mandou-se fazer a estátua. Foi feita por um escultor com grande prestígio na época, que era o mestre Leopoldo de Almeida, e a estátua já estava pronta, e a Câmara estava muito orgulhosa naquilo tudo, e até o Presidente da Câmara, que era o Sr. General França Borges, pediu ao Presidente do Conselho, que era o Sr. Dr. Oliveira Salazar, para ir lá ao estúdio ver a estátua que ia ali para a Praça da Figueira. Bom, o Dr. Salazar foi lá ao estúdio, olhou para a estátua, deu volta, viu, achou muito bem, não disse nada, mas poucos dias depois escreveu uma cartinha, que eu li essa carta, uma carta muito amável e muito cerimoniosa, ao Presidente da Câmara, ao General França Borges, a dizer-lhe, sabe, vi a estátua, que bonita, mas que bem que ela ficava na batalha. Aqueles campos ao lado da batalha, aquilo não está muito bem, devia-se fazer ali um chão plano para não haver nada a esconder a batalha, e a estátua do contestável, que bem, até a frase até era esta, recordo-me, que bem que ali ficaria o contestável Nuno Álvares cavalgando à ilharga do seu rei. A ilharga é ao lado, portanto, lá dentro está o rei e ao lado, cavalgando, ficava o contestável Dom Nuno Álvares Pereira. Bom, o pedido era muito simpático, mas a verdade é que o Presidente da Câmara pôs a questão a votos e nós votámos contra por uma razão, é porque a estátua tinha custado imenso dinheiro e, portanto, era para Lisboa, e o Governo, pela pasta das Finanças, tinha mais do que o dinheiro bastante para mandar fazer outra e pôr lá aqui. Nós achávamos todos muito bem que houvesse aqui o Nuno Álvares, só que este era lá para Lisboa. Portanto, votámos contra. Apesar de nós votarmos contra, o Sr. Presidente da Câmara disse que sim ao Sr. Dr. Salazar, e a estátua veio para aqui, e veio na Praça da Figueira fazer uma cópia, mas o escultor não quis fazer uma cópia. Então disse, não, então, se o Nuno Álvares vai para a batalha,
é o Dom João I quem vem para a Praça da Figueira. E, portanto, quem quiser ver a estátua de Dom João I, imaginada pelo mesmo escultor, também cavalgando num soberbo cavalo, tem que ir a Lisboa e vê-a no centro da praça. Hoje não é bem o centro, mas está bem colocada. Está no enfiamento da Rua da Prata. Lá está a estátua que veio substituir esta que era a que se destinava para lá. Tudo isto passou e a verdade é que o resultado foi positivo, porque em vez de uma estátua ficaram duas belas estátuas. Esta, que é o Nuno Álvares, a outra, que é o Dom João I, o rei do qual lhes vou falar. Estamos agora diante do túmulo do rei Dom João I. Como veem, o túmulo é enorme. Em todo caso, não é tão grande nem tão glorioso como os túmulos de Alcobaça. O túmulo de Alcobaça, o de Dom Pedro, é o pai do Dom João I. Mas o túmulo que está em frente, o de Inês de Castro, essa não é a mãe do Dom João I. Porque realmente o Dom João I não é filho de reis. O pai é de facto o rei Dom Pedro, mas o rei Dom Pedro, depois da morte da Inês, naturalmente teve algumas ligações, e de uma dessas ligações nasceu um menino que ele deu a criar, ele tratou sempre bem, deu a criar a um mercador rico de Lisboa, um homem chamado Lourenço Martins da Praça. E quando o garoto fez 5 anos, deu a criar ao mestre da Ordem de Cristo. E isso é que explica uma coisa. O mestre tinha lá o garoto para o criar, mas quando o garoto tinha 7 anos, morreu o mestre da Ordem Militar de Avis. E o mestre de Cristo, que tinha um grande poder sobre o rei, disse-lhe: porquê é que não faz este pequeno, que é seu filho, mestre da Ordem de Avis? Bom, o pequeno tinha 7 anos. Estão a ver o que é um menino de 7 anos? Mestre de uma ordem de cavaleiros guerreiros. Mas isso nessa altura não tinha grande importância. O que importava eram os rendimentos. E é claro, o mestre de Cristo, que era o responsável por aquele menino, se aquele menino também ficasse mestre da Ordem de Avis, o mestre de Cristo passava a ter os 2 rendimentos, como aconteceu. E portanto o rei, sim senhor, fez o menino aos 7 anos mestre da Ordem Militar de Avis. Por isso, desde os 7 anos, chamavam aquele menino o mestre de Avis. Ninguém lhe chamava mesmo Dom João. Dom João era o filho do rei Dom Pedro e da dona Inês de Castro. Este era o mestre de Avis. O mestre de Avis vivia em Avis, no Alentejo, até aos 26 anos. É uma vida sem história. Vive dos seus rendimentos, está na corte do rei Dom Fernando aos 26 anos. A Europa está em plena guerra dos 100 anos e, portanto, toda esta Europa ocidental tem que tomar posição ou do lado da França, do lado continental, ou do lado da Inglaterra. Portugal ou está de um lado ou está do outro. E Portugal aí oscilou porque o rei Dom Fernando tinha razões para uma coisa, razões para a outra. Claro que se ele estivesse do lado inglês, tinha o apoio dos navios ingleses que iam daqui para a Flandres e vinham da Flandres para aqui, que faziam o comércio. Portanto, os grandes mercadores de Lisboa eram da opinião que a aliança inglesa ainda era o que dava melhor dividendo. Bom, mas os fidalgos não pensavam assim. Os fidalgos pensavam que se nós fôssemos aliados dos ingleses, éramos inimigos da França. E a França tinha uma aliada muito poderosa, que era Castela. A posição portuguesa é um bocado oscilante. Quem a dirige, a política externa, é um diplomata muito hábil, o João Fernandes Andeiro, o famoso conde Andeiro, que inicialmente ele vai à Inglaterra e é ele quem negocia a aliança
do rei de Inglaterra com o Dom Fernando, para juntos invadirem a Espanha. Bom, mas isso correu mal. Eles realmente juntaram-se, invadiram a Espanha, mas termina num desastre miserável. E aí o Andeiro muda de posição e alia-se à Espanha. Casa a princesinha portuguesa Dona Beatriz com o rei de Castela e ficamos aliados à Espanha. Claro, os burgueses de Lisboa ficaram furiosos. Sendo assim, aliados à Espanha, como é que eles vão continuar a mandar para a Flandres, para o Mar do Norte, para a Inglaterra, para toda a Europa do Norte, o nosso magnífico azeite, o nosso vinho, que já nessa altura era muito apreciado, a nossa cera, as nossas peles, o mel das nossas colmeias. Cria-se uma situação e todos os mercadores são a favor da aliança inglesa. Só aquele diabo daquele Condorém, o João Fernandes Andeiro, é que está a favor da aliança espanhola. Bom, então combina-se matar o Andeiro. E quem se encarrega de matar o Andeiro é exatamente o mestre de Avis. E arranjaram aquele argumento de que o tal Andeiro era amante da rainha. E portanto ele vai e mata o Andeiro. A morte do Andeiro provoca em Lisboa uma grande tumulto popular. As pessoas eram contra o Andeiro, eram contra a rainha, eram contra o poder. Portanto, aclamam o mestre, seguem-no como herói e pegam-lhe na rédea da besta e dizem-lhe: aclamemos este homem por rei. E o mestre vê-se de repente, sem esperar, na crista de uma grande onda de entusiasmo popular. Ele não contava com isso e querem fazer o chefe da revolta portuguesa. Ele fica um bocado hesitante. O que digava? Então o chefe da revolta pensa sair daqui, chega a ter lugar no navio para fugir para a Inglaterra. Bem, mas os homens dos ofícios de Lisboa não o deixam embarcar e dizem-lhe: não arranja melhor solução do que em Lisboa. Então em Lisboa querem fazê-lo rei e o senhor vai para Londres. Bom, Londres é este. Ele hesita, ainda vai consultar um adivinho, um mestre João da Barroca, que sabia ler o futuro, e toda a gente lhe diz: fica em Lisboa. Bom, ele diz: está bem, fico, mas com uma condição. Os homens do dinheiro também têm de me apoiar. A cidade tem a sua gente rica. Eu quero os ricos mercadores, todos, amanhã, juntos na Câmara, e todos têm que dizer que me querem aqui para defender o reino. Os mercadores lá vieram, contrariados, à força, juntaram-se todos nos bancos e para apoiarem o mestre de Avis como regente do reino, quer dizer, como chefe da revolta. Mas isto era o mesmo que aderir à revolta. Os senhores telespectadores estão a ver assim um mercador muito rico, um homem cheio de pele, cheio de dinheiro, aderir a uma revolta. Passavam as horas e os homens dos ofícios: então votam ou não votam, votam ou não votam. Mas as horas passavam e eles não votavam. Eles não se metiam em aventuras perigosas. É nessa altura que salta lá dentro um tanoeiro, era o Penedo, Afonso Anos Penedo. Penedo salta lá dentro com uma grande faca, muito aguçada, e chega-se diante do primeiro mercador: pois bem, ou votam ou não sai daqui com a cabeça agarrada ao corpo. Eu corto o pescoço a vocês todos. Bom, é claro, perante o argumento de uma faca afiada, todos eles votaram. Sim, senhor, votaram que sim. E foi assim, com o apoio forçado dos grandes burgueses de Lisboa, apoiado pela massa calorosa e popular da população de Lisboa, que o mestre conseguiu ser eleito regedor e defensor do reino. De regedor, 2 anos depois, é aclamado rei, e foi rei durante muito tempo. Ele foi rei até 1433. Ele viveu 77 anos. Foi realmente, de certo modo, um reinado feliz. Pode-se dizer que a monarquia gótica, com
o reinado de Davi se transforma numa monarquia burguesa, uma monarquia de mercadores. E é isso que está, no fundo, por detrás da expansão dos descobrimentos. Mostrei-lhes o túmulo, há bocado viram que o túmulo tem escrita uma legenda enorme, que é latim, é uma legenda que tem mais de 800 palavras em latim e descreve o reinado. É claro que quem escreve aquilo é o filho de Dom Duarte, que tinha uma grande admiração pelo pai. Ele deve ter redigido o elogio do pai e depois mandou traduzir a algum latinista da corte. E as coisas mais importantes, é claro, se diz que é a vitória da guerra com Castela, sem dúvida. Para a memória dessa vitória, ele mandou construir este belíssimo monumento, estou-lhes a falar no Mosteiro da Batalha, que é uma das mais belas joias arquitetónicas do país. Diz depois que, um facto importante, também foi ele quem mudou a era de César para a era de Cristo. Isto é importante e há muita gente que não sabe. Antigamente, os anos que se contavam a partir do triunfo de César. É o rei Dom João I que diz, não senhor, agora contam-se a partir do nascimento de Cristo. Isso quer dizer que as datas passam a ter menos 38 anos. Uma data da era de César está sempre adiantada 38 anos em relação ao ano de Cristo, que é o de hoje. Hoje, eu estou no ano de 2003 da era de Cristo. Se estivesse na era de César, estava mais adiantado. Acrescentem 38 a 2003, estava no ano de 2041, da era de César. Mas essa mudança é feita por el rei Dom João I. E a terceira grande notícia que ele dá, claro, é a conquista de Ceuta. Ele considerava-se um grande rei por ter conquistado Ceuta. Nós já fomos a Ceuta e tentei mostrar que a conquista de Ceuta foi um ato simbólico. Simbólico por isto. Antes da invasão sarracena, na invasão depois do Maomé, em que os árabes, irradiando ali da Arábia, invadem todo o Próximo Oriente, uma grande parte da Europa e todo o Norte da África, e passam Gibraltar, invadem a Espanha, passam os Pirineus, invadem o sul da França. Quer dizer, parece que o Islão vai conquistar o mundo, mas não, porque na Espanha há uma guerra contra o Islão, é a Reconquista, e quando acaba a conquista da Espanha, os reis têm esta ideia: agora vamos retomar também a África. Até se dizia, a África era de cristãos, mouros nula têm roubada. Era, portanto, preciso reconquistar a África para o domínio do cristianismo. E quem dá esse passo em frente é el rei Dom João I. Daí que ele, naquela escritura, dá um grande relevo a esse facto da conquista de Ceuta. De facto, o mais importante no reinado não é nem Aljubarrota, nem a era de César, nem a conquista de Ceuta. Não. De facto, é que Portugal retoma um ritmo empresarial, os mercadores fazem os seus negócios, as relações com a Flandres são excelentes, exportamos o nosso vinho, o nosso azeite. Isso transforma o país, onde eram só terras de cereais, aparecem agora os grandes olivais e as grandes vinhas. O rei Dom João I entrou na história como el rei Dom João de boa memória. A ele e sobretudo aos homens que o serviram, aos infantes seus filhos, e a essa figura luminosa que é o condestável Dom Nuno Álvares Pereira, que se deve continuarmos hoje a ser uma nação independente, naturalmente com os custos da independência. Quem é independente tem de trabalhar mais, tem de se esforçar mais. Quem depende tem sempre a proteção do rebanho, vai no rebanho, vai na malhada. Nós carregamos o destino sobre os nossos próprios ombros. Tem os seus preços, mas tem também os seus prémios.
continuamos a falar português e continuamos a ter o orgulho de dizer que somos portugueses. Olhem, somos descendentes dos homens que há mais de 600 anos, com o seu sangue, aqui nestas terras, garantiram a independência de Portugal.